que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia e a semana de todos que nos ouvem. É uma alegria imensa ter a companhia de cada pessoa que escolheu dedicar esse tempo para aprender algo novo hoje. Com certeza. É muito bom estar aqui para mais um mergulho profundo nas nossas fontes. E olha, hoje a gente vai destrinchar um texto histórico e religioso fascinante. Sabe, nossos materiais de base incluem as notas de estudo detalhadas e o comentário bíblico do F. Duane Lindsay sobre um documento muito específico, o livro de Ageu. Que, para quem gosta de cronologia e daquelas curiosidades literárias, é simplesmente o segundo menor livro de todo o Antigo Testamento. Ele só perde para Obadias em tamanho. Exato, mas o que falta em volume de texto, esse material compensa de um jeito absurdo com o que um dos estudiosos que a gente consultou, o Frank Gabelin, chamou de um impressionante bom senso espiritual. É um termo perfeito. Porque o que torna essa análise tão instigante é justamente o impacto desproporcional desse texto. A nossa missão hoje é investigar esses registros para entender como um profeta que surgiu de uma obscuridade quase que total conseguiu um feito monumental. Ele basicamente curou a apatia de uma nação, né? Sim, ele diagnosticou e curou a letargia de uma nação inteira e motivou esse povo a retomar um projeto colossal que estava paralisado há 16 anos. É um verdadeiro estudo de caso sobre como quebrar a inércia, sabe? Superar aquela habituação ao fracasso e renovar um propósito que o cinismo acabou engolindo. É fascinante. E para quem nos ouve conseguir visualizar isso, a gente precisa viajar no tempo. Vamos pular direto para o ano de 520 a.C. Isso, 520 AC. Porque, assim, sabemos bem o peso do ano de 586 a.C., com a destruição de Jerusalém pelos exércitos babilônicos e a perda do templo original. Esse é o trauma inicial. Mas em 520, a poeira já tinha baixado um pouco. Já o rei persa Ciro o Grande já tinha emitido aquele decreto famoso em 538 a.C., permitindo o retorno de cerca de 50 mil judeus. Exatamente, sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Eles voltaram, o altar estava de pé, as fundações do novo templo tinham sido lançadas com a maior festa e, de repente, o silêncio. A obra simplesmente congela. Congela por mais de uma década e meia. Pensa bem, 16 anos. Tem gente que demora isso para consertar a porta de um armário na cozinha. Mas aqui a gente está falando do epicentro de todo o universo espiritual daquela sociedade. O que as fontes revelam sobre esse bloqueio inicial? Então, as fontes mostram que a interrupção não começou por preguiça ou por falta de vontade. Foi uma oposição externa muito brutal. Houve um assédio estratégico dos samaritanos e de outros vizinhos ali da região. Primeiro eles tentaram se infiltrar, né? Exato. Eles ofereceram uma ajuda falsa, queriam entrar no projeto. Quando foram rejeitados, a tática mudou. Passaram para a intimidação direta e, o que foi mais letal, o lobby político. A boa e velha burocracia. Burocracia pura. Eles enviaram cartas, rolaram subornos na corte do Império Persa e isso resultou em uma ordem imperial oficial para parar a obra. Então, nos primeiros anos, a pausa era uma questão de força maior mesmo. Era uma barreira política e de segurança. Mas a narrativa dá uma guinada psicológica que eu acho muito interessante a partir daí. Porque, olha só, o embargo imperial explica os primeiros anos, mas não explica os 16 anos inteiros. De jeito nenhum. A análise do texto mostra que o que era um obstáculo externo legítimo passou por uma espécie de mutação silenciosa. Até virar uma apatia interna crônica. A nação sofreu de uma habituação à ruína. O canteiro de obras no meio da cidade deixou de ser um motivo de dor e virou só parte da paisagem, sabe? O foco de todo mundo migrou daquela reconstrução coletiva para o conforto individual. E esse é o ponto central do diagnóstico que Ageu faz. O problema maior já não era o decreto persa. A essa altura, com o novo rei, o Dario I, isso já poderia ter sido contornado. O problema real é que eles desenvolveram uma teologia da conveniência. Nossa, teologia da conveniência é um conceito muito forte. E é muito real. Eles começaram a dizer uns aos outros que ainda não era o tempo certo para reconstruir a casa do Senhor. O comodismo se disfarçou de prudência espiritual. É um fenômeno humano muito clássico.
Quando uma tarefa parece difícil demais, a gente encontra justificativas super nobres para nossa própria procrastinação. E é exatamente nesse vácuo de motivação, nesse cenário cínico, que o profeta Ageu entra em cena. E ele entra de um jeito muito abrupto. Ele é uma figura enigmática, para dizer o mínimo. Totalmente. Os registros dizem que ele foi o primeiro profeta por meio do qual Deus falou àquela comunidade depois do exílio. E o nome dele tem uma origem curiosa, não tem? Tem. Vem da palavra hebraica Hag, que significa festa ou festivo. Os estudiosos especulam que ele pode ter nascido em um dia de festival em Israel. Mas fora isso, não tem genealogia. Não tem histórico familiar. Só que tem uma pista nas entrelinhas, no capítulo 2, versículo 3, que dá um vislumbre incrível sobre quem ele poderia ser. Essa passagem é muito reveladora. Ageu faz uma pergunta retórica para a multidão, perguntando quem entre eles tinha visto o templo original em toda sua glória passada. A forma como o texto é construído sugere fortemente que o próprio Ageu era um dos poucos sobreviventes que tinham visto o templo de Salomão antes de ele ser destruído lá em 586. O que muda tudo. Porque se a gente fizer as contas, se ele profetizou em 520 a.C., a gente está falando de um homem de uns 70 a 80 anos de idade. Muda completamente a dinâmica da mensagem. Não é um jovem idealista gritando palavras de ordem, sabe? É um ancião que carrega na pele a memória daquela glória perdida e ele está falando para uma geração que já nasceu no exílio e que se contentava com muito pouco. Dá para notar como essa bagagem altera o peso do que ele fala. E o estilo literário dele também foge do padrão. Não tem aquelas grandes poesias hebraicas rebuscadas, não tem oráculo apocalíptico de fim de mundo. É uma prosa muito direta, quase corporativa na objetividade dela. Ele trata a letargia não como um pecado abstrato, mas como uma falha prática. E a autoridade com que ele fala é absoluta. Em apenas 38 versículos, a expressão "Assim diz o Senhor" ou o título "Senhor dos Exércitos" aparece mais de 25 vezes. O título Senhor dos Exércitos bate na tecla da autoridade divina sobre os impérios, certo? Certo. Ele lembra aquela nação acuada pelo poder persa, que existe uma força muito superior, que governa as nações, a natureza, tudo. Ageu é só o carteiro, mas o remetente da carta detém o controle do universo. O que me chamou muita atenção nas notas de estudo foi a precisão de calendário do texto. Não são profecias vagas jogadas no ar. O texto registra o ano, o mês e o dia exato. Tudo ali no segundo ano do rei Dário I, em 520 a.C. São 4 mensagens específicas em uma janela de uns 3 meses e meio. E analisar essas fases é como ler um manual de gestão de crise. Exatamente. Vamos detalhar isso para quem nos ouve. A primeira mensagem ocorre no primeiro dia do 6º mês, que os historiadores situam em 29 de agosto. É o grande choque de realidade. E é um confronto sobre prioridades e economia. Ageu aponta para as casas do povo. Ele fala das casas apaineladas e o uso de painéis de madeira, provavelmente de cedro, não era só conforto, era um luxo extremo naquela economia. Possivelmente usando até materiais que deviam ter ido para o templo. Ele expõe a ironia da situação. O povo corria para embelezar as próprias casas, enquanto o símbolo da aliança com Deus estava no chão. E as notas de estudo chamam o resultado disso de prosperidade infrutífera. Sim, porque a terra estava passando por uma crise severa. Seca, inflação. Eles plantavam muito e colhiam pouco. Comiam e não se fartavam. Ageu diagnostica que isso não era só problema meteorológico, era sintoma de uma desordem espiritual profunda. E a reação deles é rápida. Em vez de ficarem ofendidos, Zorobabel, Josué e o povo aceitam a verdade. Os registros mostram que o trabalho recomeçou no dia 24 do 6º mês, ou seja, 21 de setembro. Menos de um mês depois, as ferramentas voltaram para a obra. Só que aí acontece o que acontece em qualquer grande reforma ou mudança de vida. A explosão de adrenalina inicial some rápido quando o cansaço e a realidade do trabalho pesado batem na porta. Quem nunca começou uma dieta rigorosa na segunda e na quarta já estava desanimado, né? E é aí que entra a segunda mensagem. Que muda o tom completamente.
Essa segunda mensagem vem no dia 17 de outubro. O trabalho tinha recomeçado, mas a empolgação despencou, porque bateu a crise de comparação. Eles olharam para o alicerce modesto que estavam fazendo e lembraram da magnitude do Templo de Salomão. Parecia patético o esforço deles. E é lindo como a resposta divina através de Ageu não é uma bronca, não é uma repreensão por falta de fé, é um encorajamento. Deus diz: esforcem-se e trabalhem, pois eu estou com vocês. O valor não estava no ouro das paredes, mas na presença de Deus ali no meio deles. A promessa é que a glória daquela última casa seria maior do que a da primeira. Uma virada em tanto, o valor está no propósito. Mas quebrar 16 anos de inércia exige uma mudança de mentalidade constante. E aí a gente chega no dia 18 de dezembro. É uma data crucial, porque Ageu entrega as duas últimas mensagens nesse mesmo dia. A terceira mensagem é brilhante. Ageu usa a jurisprudência da época, vai lá perguntar aos sacerdotes sobre leis de pureza para criar uma analogia sobre a formação de hábitos e a natureza humana. Aquela questão da santidade transferível. Explica isso para quem está acompanhando a gente. Ele pergunta aos sacerdotes se uma carne santificada, encostando em um pão, transmite santidade. A resposta da lei é não. Mas se uma pessoa impura encostar no alimento, ele fica impuro? A resposta é sim. O que Ageu cria aqui é uma lei de termodinâmica moral. Termodinâmica moral, eu gostei muito desse termo das notas. A santidade e os hábitos virtuosos não acontecem por contágio passivo, exigem esforço intencional constante. Já a desordem, a negligência, o egoísmo, isso se espalha como um vírus, sem esforço nenhum. É um alerta fortíssimo. O fato de estarem trabalhando agora não ia apagar magicamente a corrupção de 16 anos de negligência. A negligência contamina as conquistas muito mais rápido do que a boa intenção purifica os erros. Mas ele não deixa o povo no fundo do poço com essa dura realidade. Logo depois vem a promessa de reversão. Deus declara que, a partir daquele dia exato, já que eles alinharam as mãos e o coração para o trabalho, as maldições agrícolas seriam suspensas e a bênção voltaria. Consequência prática imediata para a obediência. E como você mencionou, nesse mesmo dia, 18 de dezembro, ele entrega a quarta mensagem. E o foco vai todo para o governador civil, o Zorobabel. E o texto transcende a política persa e vai para uma promessa messiânica absurda. Ele fala sobre a derrubada dos reinos gentios, as potências mundiais, mas o núcleo é a promessa para o Zorobabel. Ele seria feito com um anel de selar. Para dar o panorama para quem nos ouve, o anel de selar não é um enfeite. É o instrumento que carregava a assinatura e a garantia de uma promessa do rei. Dizer que Zorobabel seria esse anel confirmava que a linhagem do rei Davi, que parecia ter acabado na Babilônia, estava viva e preservada. É o elo direto com o futuro. Sem essa garantia, o desespero nacional continuaria. O templo não era importante porque Deus precisava de um teto. Era o símbolo visível da aliança. O povo precisava trabalhar a madeira e a pedra, sim, mas o verdadeiro trabalho de Ageu foi no coração daquela nação. Era vencer a inércia interna. E como o comentário do Lindsay aponta, a restauração física era o espelho da restauração espiritual. Eles precisavam pavimentar o caminho para a vinda do herdeiro final de Davi, que faria a ponte lá na frente com o Novo Testamento e a linhagem de Cristo. E a história prova que o método funcionou perfeitamente. Com esse choque de gestão do Ageu e logo depois com a ajuda do profeta Zacarias, o templo foi concluído em 515 a.C. Apenas 5 anos depois daquela primeira mensagem em agosto de 520 a.C., uma paralisia de 16 anos foi resolvida com 5 anos de foco total, assim que a prioridade foi ajustada. É o final feliz da narrativa histórica. É notável, mas tem um último detalhe sobre Ageu que a gente precisa trazer para a reflexão final de quem nos ouve. Lá no começo a gente falou que Ageu não tem registro genealógico. Verdade. Ele surge do anonimato completo. E no Antigo Testamento, a linhagem é quase o currículo da pessoa, né?
É o pedigree que valida a autoridade de reis, sacerdotes e profetas. Exato. Mas Ageu é, para os padrões literários dali, um homem comum, um anônimo. E isso nos força a pensar sobre como a liderança funciona em tempos de crise aguda. A tendência humana, quando tudo está paralisado e o cinismo toma conta, é cruzar os braços e esperar que um líder ideal apareça. A gente fica esperando o especialista com o currículo impecável descer do céu para resolver o problema. E a história de Ageu subverte isso. Completamente. A obscuridade de Ageu mostra que quando a letargia chega no limite, o catalisador da mudança quase nunca vem da elite ou das pessoas com as maiores credenciais. O instrumento de restauração costuma ser a voz daquele que, mesmo sem status, se recusa a aceitar que as ruínas sejam o estado final das coisas. É uma constatação muito poderosa. A responsabilidade por restaurar o que foi abandonado não pede um título prévio. Pede coragem de apontar para a fundação parada e falar que é hora de voltar ao trabalho. Isso faz a gente refletir muito sobre as nossas próprias vidas. Com que frequência a gente permite que obstáculos externos e reais se transformem, aos poucos, na nossa própria apatia interna? E quais ruínas a gente tem tolerado, esperando que uma voz supostamente qualificada apareça para limpar a bagunça, sendo que nós mesmos poderíamos dar o primeiro passo? Exatamente. É um chamado atemporal à responsabilidade pessoal e coletiva. Agradeço imensamente a companhia de cada pessoa que esteve conosco durante todo esse estudo desbravando a história e os significados por trás do livro de Ageu. Que Deus abençoe todos os ouvintes.